queria agradecer a presença de todos aqui hoje, tá? Muito feliz, lamentar esses anos, né, já de pandemia, os falecimentos de muitos entes queridos, tá? Mas eu acho importante também dizer e fazer uma associação, porque que eu virei corintiano, né? Meu pai é santista, e eu, como bom desportista, eu tive o prazer de dar pro meu pai uma camisa do Santos com o nome dele. Minha mãe é palmeirense, né? Mas eu nasci corintiano. Mas, quer dizer, nasci corintiano e virei corintiano também, muito por pessoas como o Zé. O Corinthians tem muitos craques, né? Como Sócrates, Rivelino, Neto e tal. Mas são pessoas como o Zé, que carregam o piano, que fazem toda a diferença, tá? Esse negócio do esforço, o esforço sempre supera o talento. Então isso a gente tem que carregar pessoalmente e também como mote de vida daí, tá? Essa questão da resiliência, Pneus Douglas completando 64 anos, tá? Mas tem mais um detalhe que eu não sei se todos sabem, mas o Zé, como um plus, além disso, é morador da Zona Norte também. De Santana daí. Tá? Então uma salva de palmas a tudo que o Zé fez. Muito obrigado. Zé! Obrigado. Vai, Curi! Então vamos começar nossa história aqui, com esse fenômeno. Você vai me pôr na parede, né? Vendo que eu tô sentindo a história. Hoje nós temos uma plateia, hein? E eles conhecem da minha vida. Cuidado, hein? Vamos devagar. Então vamos lá. Considerado um dos melhores laterais direito do futebol brasileiro, José Maria Rodrigues Alves, o Zé Maria ou Super Zé, apelido carinhoso dado pela torcida, claro, do Corinthians, nasceu em Botucatu em 18 de maio de 1949 e possui uma invejável carreira no futebol. Deu seus primeiros passos jogando no Lajeado Atlético Clube, uma equipe de várzea. Iniciou a carreira como profissional em 1966 na Ferroviária de Botucatu, de onde foi para a Portuguesa, em 1967. Em 1970, após uma tumultuada negociação, foi para o Corinthians, onde foi tetracampeão, conquistando os campeonatos paulistas de 1977, 1979, 1982 e 1983, além de ter obtido os vice-campeonatos do Campeonato Brasileiro de 1976 e do Campeonato Paulista de 1974, e o quarto lugar no Campeonato Brasileiro de 1971 e Campeonato Brasileiro de 1972. Como craque, que era em seu tempo, Zé Maria jogou na seleção brasileira e, claro, conquistou o tricampeonato mundial em 1970, como reserva de Carlos Alberto Torres, ao lado de outras lendas, claro, de nosso futebol, como Pelé, Jairzinho, Tostão, Gerson, Piazza, Clodoaldo e Rivelino. Jogou na seleção um total de 64 jogos, de 1968 até 1978. Em 1984, foi para o Internacional de Limeira, onde encerrou a sua carreira. Zé Maria, em nome da diretoria da Pneus Douglas e toda a equipe, seja muito bem-vindo. Olha, é um prazer recebê-lo hoje aqui. Poxa, é uma história, né? Você Sim, gente. cavocou mesmo, né? Você tá fez vendo, aí né? é um histórico gostoso. Que delícia, né? Foi Tá muito do bom, seu lado, foi muito gente. bom. Foi muito bom. Que delícia. Mas olha, antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, não vamos esquecer, claro, que é a principal promoção hoje da Pneus Douglas. Gente, a Bridgestone acaba de lançar a promoção Camarote Bridgestone, que levará você, torcedor, para assistir a final da Copa Libertadores no Equador. E olha só que legal, junto com um acompanhante, claro, com tudo pago. E para participar é super fácil. Na compra de 4 ou mais pneus Bridgestone Fires, a partir do aro 15 dos modelos que aparece aí na sua telinha, você passa a concorrer. E no ato da compra você ganha também uma camiseta da marca Reserva, estilizada pelo ilustrador Gu Sobral
especialmente para a promoção. Então não perca tempo e venha para a Pneus Douglas. São 3 endereços, claro, sempre um pertinho de você. E a promoção, sabe até quando vai? Até dia 15 de setembro. Isso mesmo. Vamos lá então agora para o nosso bate-papo, né, Zé Maria? Estamos à disposição. Zé Maria, você hoje como profissional, você jogou na Ferroviária de Botucatu, sua cidade natal. E logo depois você foi para a Portuguesa, que é aqui pertinho de nós, no Canindé, onde se destacou com o seu estilo de jogo. Como que foi para você jogar na Lusa? Conta pra gente. Bom, o início de carreira foi na Ferroviária, né? Eu era molecão ainda, 15, 16 anos, e fui sondado pela Portuguesa e 66, final do ano, terminou a primeira divisão, eu tive a oportunidade de vir fazer vamos dizer, um teste. Vim emprestado para a Portuguesa por 90 dias. E acabei ficando. Me contrataram em 67 e fiquei até 70 jogando pela Portuguesa. Tive grandes amigos. Fui recepcionado aqui pelo Príncipe Ivair, né, que era o grande ídolo na época. Inclusive fiquei alguns dias na casa dele, caipirão, olhando os prédios aqui em São Paulo, né? Falou, meu, que selva é essa? Que negócio é esse? Mas foi muito agradável, a Portuguesa me abriu as portas, me deu as primeiras grandes oportunidades, né? Na Portuguesa eu cheguei a ser convocado pela Seleção Brasileira, 68, Seleção Paulista também. E depois tive a felicidade de ir para o clube do coração do meu pai, né? Meu pai era corintiano doente, brigou e lutou até o último minuto para que eu pudesse vestir a camisa do Corinthians. Já era corintiano, então aí a coisa melhorou muito mais ainda, né? Então eu tive a honra de vestir esse manto, né? Esse manto sagrado por quase 13 anos. E muito feliz, sou muito feliz porque o Corinthians é muito grande. Sim. O Corinthians é muito grande, ele faz parte da minha vida, faz parte da minha história. E jamais vou deixar de esquecer essa gratidão que eu tenho pelo clube, por tudo que eles me fizeram e continuam fazendo, né? Porque o Master do Corinthians hoje ainda continua dando assistência aos ex-jogadores, os jogadores mais antigos. É um trabalho do Basílio e do Guina, que é mais jovem que a gente. E é isso, eu sou um cara feliz, sou feliz. Sou respeitador, aprendi, né, na minha formação a respeitar as pessoas, né, e isso me traz alegria, porque não só corintiano, como São Paulinos, palmeirenses, santistas, a gente tem um relacionamento muito bom, não com os ex-companheiros, mas com os torcedores de um modo geral. Sim. Aquele respeito gostoso, né? Isso é gostoso. De vez em quando eu fico meio apelo de vez em quando, porque a gozação não é fácil, né? Não. E a gente suportou muito, ficamos muito tempo sem ganhar títulos, principalmente o brasileiro, né? E depois que conquistou, aí acalmou. É uma calmaria. E a gente agradece as gerações, né? Sim. Que eu fui de uma geração mais antiga, da época de Ditão, Rivelino, Luiz Carlos. E cheguei até o Sócrates e Zenon, esse pessoal todo. E foi, para mim, gratificante. Eu acho que eu tive uma carreira muito gostosa, muito boa. Apelidos bons, né? Que até hoje são lembrados. E a satisfação desse convívio com os torcedores. Que bom. Isso é muito gostoso, isso faz bem pra gente. Acho que é por isso que eu tô com essa idade e vivendo bem. Que bom. E agora, continuando as nossas perguntas, em 70, você foi para o Corinthians após tumultuada negociação. Esse episódio aparece sempre em sua biografia. Mas muitos perguntam até hoje que tumultuação foi essa? Conta pra gente. Olha, não foi bem uma tumultuação, né? Tumulto. Sim. Eu acho que foi consequência da carreira de um atleta, né? Até por infelicidades, né? Eu acabei sendo o objeto de pretensões do Corinthians. Eu me lembro que na época, quando o Corinthians fez a primeira tentativa, foi quando teve aquele acidente do Lidu e Eduardo. E o Lidu era um jogador que já estava me ameaçando, inclusive na reserva, quando convocações de seleção brasileira. E durante aquele incidente a gente acabou perdendo, né, o Lidu e o Edu, que era o ponto esquerdo.
E aí o Corinthians fez uma pressão maior. E a Portuguesa, evidentemente, não queria me ceder ao Corinthians. Sim. Inclusive me emprestou para o Vasco da Gama, onde eu fiquei 3 meses, nesse período, para que acalmasse a situação e eu não saísse da Portuguesa. Mas meu pai era corintiano e não tinha jeito. Não, né, gente? Ele virou as costas para a Portuguesa, foi lá, conversou com os diretores do Corinthians, na época me lembro, o Adelu, foi muito importante também, porque ele batalhou até o fim, né, me fez a cabeça, falou, não, vamos até o fim e vamos te contratar, sei lá como, vamos até a justiça, se for o caso, que foi o que aconteceu, eles procuraram a justiça, e eu acabei sendo contratado. Que bom, a Portuguesa não gostou, mas graças a Deus foi uma realização pessoal do meu pai, inclusive, e a minha vontade, né, de jogar num clube maior, num clube da proporções que era o Corinthians. E aí aconteceu a minha transferência, não esqueço nunca, porque a minha estreia foi 8 de novembro. Né, 8 de novembro? 8 de novembro, em Porto Alegre. A minha primeira partida foi uma derrota, a gente perdeu para o Grêmio de 1-0. E aí ali começou a minha nova história dentro do clube, né? Aí começou a linda trajetória. Foi gostosa, foi gostosa. E como você foi um ícone aí do futebol brasileiro, principalmente no Corinthians, onde a torcida o considera até hoje um dos melhores, né, laterais direito que o time já teve, além, claro, de ajudar a conquistar o memorável e inesquecido título campeão paulista em 77, após amargar 23 anos sem esse título, o gol que deu o título, feito pelo Basílio, saiu dos seus pés. O que representou para você, Zé Maria, essa final, até mesmo contra a Ponte Preta, que até hoje é um marco para o Corinthians e, claro, para todos os seus torcedores, né? Bom, o gostoso no futebol é exatamente isso, quando acontece, né? O título. O que marca, na verdade, na carreira de um atleta são títulos. E o Corinthians sofria esse período de uma sequência de não conquista. E eu tive a felicidade de estar nessa final, né, contra a Ponte Preta em 77, a gente levantar um título depois de 20 e tantos anos. Então marca na vida do profissional, não na minha, como de todos aqueles que participaram daquela equipe, eu acho que marcou. A gente é lembrado por esse momento e a minha gratidão é eterna, porque a gente continua encontrando com os torcedores na rua e eles fazem esse agradecimento. Obrigado por aquilo que você fez em 77. E eu respondo, não tem que agradecer, era minha obrigação, né, jogar futebol, isso me propus a jogar futebol, isso não tem preço. Então é uma gratidão eterna você receber esse tipo vamos dizer, de comemoração. Né? Agora 77 foi um marco, né? Você fica 20 e tantos anos sem ganhar um título, quando você conquista, ele marca na tua vida, né? E na minha vida marcou, mesmo sendo convocado, mesmo sendo campeão pela seleção brasileira, fazendo parte daquele grupo, na minha vida pessoal, 77 foi um marco maior, né? Porque a comemoração foi muito mais próxima, eu estava muito mais próximo do torcedor. Porque em 70, campeão do mundo, eu era reserva de um ídolo, um monstro também, que me ensinou muito, Carlos Alberto Torres. E foi um aprendizado. Mas 77, para mim, é marca registrada. Não tem como, né? Registrou na vida dos corintianos e na minha, maior ainda. Que legal. E até mesmo, Zé Maria, teve um episódio no Corinthians que foi marcado na sua carreira e você é sempre lembrado até hoje por mais esse momento que aconteceu na final do Paulistão de 1979, virando inclusive um símbolo, que é a camisa manchada de sangue, que acredito que foi daí a criação da expressão dar sangue pela camisa. Conta para nós o que aconteceu nesse jogo? Olha, 79. Foi uma jogada, né, contra a Ponte Preta, inclusive, com o Juninho, o zagueiro, uma disputa de bola num cruzamento de escanteio, e a gente se chocou. E eu acabei tendo uma fissura no supercílio e acabou sangrando. Na época não tinha esse problema de Covid, e era não tinha essa proibição de sangrou, tem que sair.
E a minha força de vontade era maior, né? E eu queria jogar. E aí falei pro médico, não, me faz qualquer coisa aí que eu quero voltar a jogar. E me fez uma sutura no supercílio, tomei acho que 6 ou 7 pontos, né? E voltei pro jogo. Mas Ali, voltei tudo com a ali, disposição, exatamente, com a disposição e a vontade de querer terminar o jogo. E acabou sangrando, escorreu pela camisa e marcou, né? Eu acho que algum fotógrafo ou jornalista fez a fotografia e essa fotografia pegou... aí é duro. Olha, gente, olha e isso. marcou, e sangrou. Coisa mais linda, hein? E um grande amigo, que inclusive hoje ele é dono da lojinha lá de esporte lá do clube, ele fez essa camisa, né? E uma promoção marcou a minha vida, né? Quando eu vou, eu vejo essa camisa, eu falo, peixe. É história, faz parte da história. Que lindo. E por final ficou bonita, né? Ficou gratificante. Aí é o apelido, né? Raça, sangue, coisa parecida. E a imprensa ajuda muito, né? Com certeza. Como tinha um relacionamento muito bom, né? Na época a gente não tinha esse problema de empresariado, alguém te coibindo de estar em contato com o pessoal. Me deu essa felicidade, né? E eu fui homenageado e até hoje, né? A gente tem lindo, essa, né, gente? essa marca registrada. Os supercílios aí deu certo. Tá vendo? Ficou bom. E além de você hoje ter o seu nome na calçada da fama do Corinthians, Zé, ganhou no ano passado um busto em sua homenagem, retratando inclusive a camisa manchada de sangue. Como é você se sentir tão amado, reconhecido por uma torcida, gente, como a do Corinthians? Aqui já tá metade. Como que é pra você? Não, a emoção é muito grande, né? Eu me emociono e depois dessa homenagem que me fizeram, né? Mudou a minha concepção. Eu tinha meia preocupação com esse negócio de homenagem em vida, né? E aprendi muito com o Riva, que o Riva foi homenageado, né? Anteriormente tinha sido o Ayrton Senna. Falei, meu Deus, será que estão me chamando lá para cima, alguma coisa parecida? Me preocupou. E hoje é gratificante. Eu agradeço a direção do clube, essa homenagem que fizeram, a mim e ao Vladimir também, que é um ídolo, um cara que eu tenho um respeito muito grande, né? Porque muitos caras perguntam, pô Zé, você ficou 13 anos no clube e fez menos jogos que o Vladimir? Eu falo, poxa, o Vladimir é um exemplo para nós, pô. Sim. E o Vladimir tem que ser um exemplo para essa juventude que está vindo hoje, né? Porque eu vi o Vladimir começando, ele saiu lá do terrão, ele ia fazer o treinamento com a gente lá no clube, a categoria de base. E o espírito que essa molecada tinha é um pouco diferente dos de hoje. Que eles iam lá e eles queriam jogar, eles queriam mostrar que eles eram competentes, que eles tinham capacidade. E o Vladimir é um desses exemplos. Que quando eu tenho oportunidade no clube eu falo. Procurem ver a história do Vladimir, como ele começou, o que ele sofreu, que ele passou, e o que ele fez, né? E ser homenageado o maior jogador do clube em partidas, eu fico grato com isso, né? Porque ele é para mim um grande exemplo. E é um exemplo para ser visto por esses atletas novos, né? O Vlad vai ser eternizado. Não tem por onde fugir disso. Não tem por onde fugir disso. E me fala uma coisa, em 1983, o seu último ano no Corinthians, é verdade que foi técnico do time por algumas partidas? Como foi essa experiência aí, Zé Maria? Bom, aí foi uma forçada de barra, né? O treinador teve um problema com a direção e faltavam acho que 4 ou 5 jogos para terminar o campeonato. Foi aquele momento da democracia, inclusive, que a gente tinha lá um relacionamento bastante grande com o treinador e com a direção, né? Uma direção jovem, que o Adilson Monteiro Alves era o capitão dessa democracia, fez uma revolução dentro do clube, né? Mudou a temática de comportamento do jogador, torcedor e direção. A gente começou a participar, inclusive, de reuniões da direção para tomar um conhecimento maior e conhecer melhor o clube.
Eu acho que esse movimento foi um movimento, no meu modo de ver, que trouxe coisas maravilhosas para o futebol brasileiro. Porque não foi um movimento do Corinthians, foi um movimento do Corinthians para o mundo. Porque os outros clubes também queriam saber o que era essa rebeldia que estava acontecendo dentro do clube, e na verdade não era um movimento de confraternização maior entre os jogadores, direção, principalmente torcedor, porque o torcedor via os jogadores com os diretores lá no barzinho da Torre tomando uma cervejinha, que era comum na época, jogadores da época. E a gente, questionado às vezes, a gente falava, pô, vocês preferem que a gente tome uma cervejinha lá fora no boteco, ou aqui dentro com vocês? Eu digo, isso são pontos de coisas que aconteceram na época e que foram gratificantes. E a gente sabe que tudo que você toma de decisões vem muito em função de resultados. Então, como os resultados aconteceram, o torcedor se aproximou, a gente conseguiu fazer uma revolução dentro do Corinthians, a democracia foi um ato especial, e culminou com a democracia nacional, que havia um movimento também. E o Corinthians passou a ser o líder, capitaneou esse movimento. E foi uma evolução boa para a melhoria do futebol brasileiro, porque passou a ter um pouquinho mais de alegria o comportamento do jogador. Então foi no todo um movimento muito, muito agradável. Que legal, olha, jogador, técnico, tomar uma posição, E hoje a gente vê jogadores tomando posições, que na época você não podia tomar posições. Era o clube que tomava as posições. Hoje é discutido no meio para que você possa ter um posicionamento melhor. Ótimo, então agora nós vamos falar um pouquinho da seleção brasileira. Você participou de 64 jogos, de 68 a 78. E claro que não podemos deixar de falar da memorável Copa de 70 anos que nos deu o tricampeonato mundial. Na Copa de 70, você foi reserva do Carlos Alberto Torres e jogou ao lado de grandes nomes do nosso futebol, como Pelé, Jairzinho, Tostão, Gerson, Piazza, Clodoaldo e Rivelino. Fala um pouco dos momentos aí pra gente e da emoção que você viveu nessa Copa ao lado, claro, de grandes jogadores. Inclusive esse ano tem Copa aí, já conta pra gente como que foi essa emoção aí. Bom, eu acho que eu sou um cara privilegiado, a nível de seleções. Tive a felicidade de chegar aqui em São Paulo, vamos dizer assim, na Portuguesa. Participei de seleções paulistas, na época tinha muitas seleções. Em 1968 eu tive minha primeira convocação para a seleção brasileira, foi uma excursão à Europa. E era sonho, na época do jogador de futebol, vestir a camisa da seleção brasileira. E eu tinha esse sonho. E graças a Deus realizei esse sonho. Fui convocado praticamente 10 anos para a seleção brasileira, de 68 a 78. Mesmo sendo reserva, eu comecei como reserva. Tive a honra de participar da Copa de 70. Foi um trabalho árduo, com muita disposição, com muitas correções, porque a gente havia perdido 66. A cobrança era muito grande. Eu imagino. Cobrança no bom sentido, porque a gente era jovem, eu tinha 20 anos na época, eu, Clodoaldo, Edu, éramos jogadores jovens, Marco Antônio, e os grandes jogadores, Carlos Alberto, Gerson, Pelé, o próprio Rivelino, que eu estava praticamente junto no clube, faziam essa cobrança, lembrando 66, de que nós jovens tínhamos que nos dedicar, nos preparar para que os mais velhos, inclusive, melhorassem o rendimento. Essa concepção eu não esqueço nunca. Para mim foi um aprendizado para a minha vida, porque eu estava praticamente começando a minha carreira, e agradeço muito a esse pessoal. Tomei muitos puxões de orelha do Félix, que lateral dava aqueles carrinhos meio biônicos.
E, pô, Zé, dá uma diminuída nesses carrinhos aí que não tá é dando complicado. certo. Hoje praticamente não existe mais. Mas foi uma escola para mim. E o convívio com esses grandes ídolos, né? Eu tive essa felicidade, né? Uma seleção brasileira que tinha 6 jogadores, 5 ou 6 jogadores, que eram 10, né? Camisa 10. Sim. Eram os grandes ídolos na época, né? Tive a felicidade de pegar treinadores competentes, né? Que também cobravam. Eu peguei o Saldanha, que definiu aquela seleção de 70. Falou, minha seleção é essa. Os outros vão ter que batalhar se quiserem posição. E isso foi pra gente um aprendizado. Imagino. Um ótimo aprendizado. E aprender com essas feras, né? Vendo o Pelé fazer aquilo, o Rivelino, Tostão, a presença da liderança de um Carlos Alberto e de um Brito. Então eu tive esse prazer de jovem ainda, né? Ter esses companheiros. Compartilhar, né, esse sem momento. dúvida. Então você pegava de goleiro a ponta esquerda, era indiscutível. Sim. Na época, na geração. Era um futebol muito técnico, né? Eram jogadores especialistas e não tinha por onde fugir e a gente aprender alguma coisa boa. Eu acho que eu tirei muito proveito desses momentos para minha vida futura, né? E a gratidão depois veio com a conquista. Sim. A conquista de 70 foi um marco na vida do selecionado brasileiro e dos jogadores que participaram. Então eu sou grato, a realização é indescritível, né? Não dá para contar as histórias. Foram muitos momentos de satisfação. E assim, você depois atuou assim como titular da seleção depois eu brasileira, né? tive a felicidade, infelizmente, do Carlos Alberto ter tido um problema de joelho, que eu também tive posteriormente, em 72, né? E aí eu acabei assumindo e joguei até 78. Quando também tive um problema de joelho e acabei sendo cortado em 78, às vésperas da viagem para a Argentina, praticamente. Foi uma decepção para mim muito grande, né? Porque queria participar de mais uma Copa. E infelizmente a vida da gente é isso, né? Um acidente no percurso acontece e a gente acaba ficando fora de uma competição. Inclusive, em 74, né? Perderam pelo famoso carrossel holandês na época. Que sentimento que você traz dessa Copa, Zé? Nem é bom lembrar, né? Fica difícil para a gente lembrar de derrotas, né? Derrotas para a gente marca muito, né? 74. Sim. Praticamente para mim foram 2 decepções, né? Que eu perdi o Campeonato Paulista por Palmeiras, a gente perdeu a final para o Palmeiras em 74 e acabamos também não sendo classificado para a final da seleção brasileira. O carrossel holandês passou por cima da gente, né? E a gente vinha fazendo um papel razoável naquela competição e acabamos ficando no meio do caminho. Então são marcas negativas na vida da gente, mas sempre serve como aprendizado. A gente aprende muito com isso, né? Fortalece. Sim. Você ter derrotas naquelas circunstâncias, né? Com incidentes. E volta mais forte. Incidentes, né, a gente aprende, a gente teve discussões internas que prejudicaram o comportamento daquela seleção. Antes da competição final, a gente teve um evento desagradável em Glasgow, né? Na preparação, que foi aquele entreveiro com a imprensa. E esse cuidado a gente tem que ter sempre. Não é agradável ter essa não convivência boa com a imprensa. E a gente acabou tendo um problema lá e esse problema também eu acredito que afetou muito a sequência daquela seleção. Então foram exemplos negativos que aconteceram e que marcou para a gente, marcou para a seleção brasileira a parte comportamental, né? Sim. Imprensa e atividade. Tem que ter o respeito. Sim. E aí a gente perdeu um pouco do respeito porque eles fizeram algumas notícias ou mandaram algumas notícias para o Brasil dizendo do comportamento dos jogadores. Houve lá uma reunião, uma rinchazinha. Sim.
Foi desagradável porque a gente ficou um período muito grande sem ser lembrado, né, porque eles não falavam o nome dos jogadores nas transmissões. Né. Foi um marco negativo que a gente, graças a Deus, a gente não ouve muito comentário a respeito, mas aconteceu. Né. Na época que eles transmitiam os jogos, eles falavam, é o lateral, é o ponta, não falavam o nome do jogador. Sério? Então foi desagradável, marca muito na gente, né, esse tipo de coisa. Mas depois as coisas aconteceram normalmente, foi acalmando e o convívio voltou ao normal. Mas foram marcos negativos que a gente teve naquela época, né? E Sim. Infelizmente a conquista não veio. Também, A conquista não veio. E agora, para a gente poder finalizar essa primeira parte, para depois nós entrarmos em outros assuntos aí com o Zé Maria, já na Copa de 78 você foi convocado pelo saudoso técnico, que é o Cláudio Coutinho, para ser titular do time, porém uma contusão o tirou da equipe um pouco antes da competição começar. Para você deve ter sido muito frustrante, não foi, Zé? Não é fácil, não é fácil. E a gente teve uma preparação muito boa naquela época. Sim. E eu tava... E foi um pouco antes de entrar no jogo? Nós fizemos uma excursão, que foi uma excursão antes da competição. Março, abril e maio. E eu, na Espanha, num jogo contra uma seleção lá da Espanha, eu tive uma lesãozinha num dos jogos e acabou me afetando o menisco, né? E quando a gente voltou, o tempo não foi suficiente, né, para que eu pudesse me recuperar e eu acabei sendo cortado. Esse foi o mais triste, né? Praticamente na semana da viagem para a Argentina, eu acabei sendo cortado. É uma marca que você não vai esquecer nunca, né? E que eu carrego até hoje, né? Que os meus problemas que eu tenho hoje físico é exatamente o problema que eu tive no joelho. Então, com tristeza que a gente fala isso, mas aconteceu. E ficou esse marco negativo na minha vida. Mas foi duro suportar, assistir os companheiros, torcer para os companheiros e não poder não jogar, estar do lado, né? e não poder jogar. Foi desagradável. Olha, agora eu vou lembrar da promoção aqui da Pneus Douglas, hein, Zé Maria? A Bridgestone acaba de lançar a promoção Camarote Bridgestone, que levará você, torcedor, para assistir a final da Copa Libertadores no Equador. E claro, olha só que legal, com um acompanhante, com tudo pago. E para participar é muito fácil. Na compra de 4 ou mais pneus Bridgestone Firestone, a partir do aro 15, dos modelos que aparecem aí na sua telinha, você já passa a concorrer. E no ato da compra, olha só que legal, você ganha também uma camiseta da marca Reserva, estilizada pelo ilustrador Gu Sobral, especialmente para a promoção. Então não perca tempo e venha para a Pneus Douglas. São 3 endereços, claro que sempre tem uma pertinho de você. A promoção vai até o dia 15 de setembro. E agora eu vou fazer uma leitura breve e vamos entrar numas perguntas da parte social aí do Zé Maria. Pela seleção brasileira, o Zé Maria conquistou, além do tricampeonato na Copa do Mundo de 70, a Copa Roca 1971, a Taça Independência 1972 e o Mundialito de Selle 1977. Me fale quais foram os jogadores que te inspiraram e quais você teve o prazer de jogar. Inspiração. Olha, são muitas, hein, Rafa? Eu me lembro do Wilson Botão, que era o lateral na época na Ferroviária de Botucatu. Esse foi, assim, uma das coisas que eu procurei, não vou dizer copiar, né? Mas me aproximar do que ele fazia. Sim. Tive a felicidade de chegar em São Paulo e Djalma Santos marcou muito no começo da minha carreira. A tranquilidade que o Djalma tinha, o domínio de bola que ele tinha, a habilidade que ele tinha, que eu nunca cheguei a ter. O Djalma era um monstro. Eu tive o prazer e a honra de, na despedida dele de seleção brasileira, assumir a posição.
então marca na vida da gente. Sim. Depois tive o prazer de estar numa seleção brasileira em 70, ser reserva de um Carlos Alberto, que para mim foi um monstro, né? Foi o lateral que fez a revolução do posicionamento e da forma de jogar do lateral da minha geração, né? Que era um jogador que marcava e fazia coberturas e apoiava, tanto que ele fez o gol final da conquista em 70, né? E aí veio uma nova reformulação do comportamento dos laterais, né? Mudou inclusive a concepção do nome, o lateral passou a ser um ala, né? E, graças a Deus eles não tiveram os pontas que eu tive, né, na época. Não era fácil marcar os pontas. Eu peguei uma geração de jogadores habilidosos demais, que eram terríveis. Peguei Abel, peguei Edu, peguei Ney, peguei Hilton Oliveira, peguei Paulo César Caju, os pontas da minha geração que eram... São os feras. Peguei um ponta esquerda que marcou também meu irmão Tuta na Ponte Preta. Marcar um irmão jogando uma competição final é complicado, não é fácil. Então, historicamente, para mim, isso aconteceu e eu sou um cara feliz por isso, né? De ter participado de gerações, e uma geração de grandes atletas, de grandes ídolos. Que delícia, né? E que marcou a geração dos camisa 10, né? Você pega aí, no Santos tinha o Pelé, no São Paulo tinha o Pedro Rocha, no Palmeiras tinha Ademir da Guia, tinha o Ivair na Portuguesa. Então marcou a história. E eu tive o prazer de estar compartilhando, né, com esse pessoal, não só jogando contra, mas também participando de seleções paulistas, que na época tinha aquela seleções que eles faziam de estaduais, né? Rio, São Paulo, Minas, Porto Alegre, Sul. Então a gente tinha essas competições e era agradável, eu tive essa felicidade, né? Hoje, infelizmente, a gente não vê mais isso, né? Essas competições que eu acho que fazia parte do calendário da época, né? E pra gente é gratificante poder falar um pouco disso, né? Lembrar as coisas boas que aconteceram, que fizeram a gente, inclusive, melhorar. A gente melhorava a condição, enfim. Que legal. E o prêmio em sua carreira como jogador de futebol ganhou a bola de prata. Melhor lateral direito aí de 1973 e 1977, que inclusive em 1984 você foi para o Internacional de Limeira, onde lá encerrou a sua carreira. Mas aí o Zé Maria não parou de jogar e marcar grandes gols em sua vida. Hoje está se empenhando até mesmo em projetos para crianças e adolescentes da Fundação Casa, que é um centro de atendimento socioeducativo a estes menores que cometem infrações e delitos. Agora, Zé Maria, eu te pergunto, como que é esse projeto em que você atua? Você está fazendo aí a minha história, né? A gente quer saber, né? Não é sempre que a gente está do lado de um fenômeno aí, ó. É gostoso, né? A gente ouve essa relação que você faz da minha vida, né? Eu acho que emociona, né? Eu tive a felicidade de cumprir uma obrigação, que foi encerrar minha carreira em Limeira, que era um sonho do meu pai, onde ele nasceu. Eu tive, graças a Deus, o prazer de cumprir essa missão, né? Joguei 3 jogos praticamente no Internacional de Limeira, que foi o encerramento final da minha carreira. E depois a sequência natural da vida, né? Porque a idade chega, você na época com 32 anos era considerado já velho para o futebol. Hoje com 40, 42 anos se joga ainda, né? Eu peguei essa época que era meio complicada. E depois do encerramento, você joga 20 anos, 20 e tantos anos de futebol, você praticamente não tem uma profissão. Sim. Apesar de eu ter me formado torneiro mecânico, né, em 64, Sério? em Botucatu, eu sou torneiro mecânico. Mas você chegou a exercer? Fiz a escola, não cheguei, não cheguei a exercer. Fiz a escola industrial em Botucatu, me formei e vim para São Paulo. Que era um sonho vir para São Paulo ser torneiro mecânico.
Aí você queria trabalhar com mas o torneiro. futebol me desviou do caminho. Ainda desviou bem, do caminho. olha, tá vendo? Graças a Deus Aí para virou mim foi melhor. Eu virei, Zé Maria, virei um né, atleta, participei das atividades esportivas e encerrei a minha vida, né? Vamos dizer, a minha vida, fazendo esse trabalho na Fundação Casa. Fui contratado para ser um funcionário na área de esportes, fazer atividade que eu gostava de fazer, né? Atividade esportiva. E a gente procurou dar conselhos aos jovens que, infelizmente, cometiam infrações, né? Sim. E eram internados. E eu tive o prazer de dar um pull, né? Vamos dizer assim, na Fundação Casa, fazendo competições esportivas. Que legal! Fazendo competições esportivas. Então, houve um movimento muito grande dentro da Fundação para o bem desses jovens, né? Eu tive a felicidade de ter participação da Federação Paulista, Federação de Salão, basquete e vôlei. Então, todas as modalidades, a gente fazia atividade com esses jovens dentro da unidade. E depois de um período, depois de 2 anos de aprimoração nas atividades, a gente começou a fazer essas atividades externas, em competições esportivas, nos grandes centros esportivos. Inclusive, fomos a Brasília, fizemos lá no Mané Garrincha, participações com jovens de vários estados, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, São Paulo era forte, né? Fomos campeões nessa competição no Rio de Janeiro. Não foi muito comentado, mas aconteceu. Esses jovens tiveram a felicidade de jogar nos grandes estádios do futebol brasileiro. Fizemos uma final no Maracanã e a seleção paulista de jovens foi campeã. E depois a continuidade, né? Uma integração maior com a Federação Paulista, a gente começou a fazer preliminares em jogos do Campeonato Paulista, da primeira, segunda divisão, jogando em Vila Belmiro, Pacaembu, Morumbi. Nós jogamos em praticamente todos os estádios de expressão, né? Não só na capital, como também no interior. Campinas, Ribeirão Preto, nos grandes centros onde haviam partidas do Campeonato Paulista, os jovens faziam preliminares, né? E a gente fez um torneio durante 14 anos, 15 anos. E essa competição tinha a premiação da Federação Paulista, né, com medalhas e troféus, né, para os campeões. Então foi um marco dentro da Fundação. E infelizmente, com a vinda da pandemia, eu me aposentei também, né, na Fundação Casa, parei com a atividade social. E é gratificante porque até hoje eu tenho recebido lembranças e homenagem por parte da Fundação Casa, que é a antiga FEBEM, né, em agradecimento àquilo que a gente fez. Foi uma evolução dentro da Fundação. Que legal. Então isso é gratificante, você depois de parar como atleta, você fazer um trabalho social, ter uma repercussão boa e agora está tendo continuidade, né? O pessoal está continuando a fazer, infelizmente com o problema da pandemia, a coisa deu uma amenizada, mas existe a pretensão deles voltarem agora no ano seguinte, no ano que vem, a fazerem as atividades. E eu me dispus, inclusive, a prestar algumas participações, né? Sem ter vínculo direto com a Fundação. Quero ir lá espontaneamente, fazer um pouco mais de atividade, porque ainda estou com pique, né? Para poder estar ajudando e colaborando socialmente com essa juventude. Eu acho que é obrigação, né? Eu acho que é obrigação da gente, enquanto possível, né? Se a gente puder, a gente dá estender a mão para que com certeza. Esse movimento não termine, não seja em vão. E ter já sempre uma evolução grande. E agora, o nosso bate-papo sempre está muito gostoso. Vamos dar a oportunidade para o nosso querido auditório perguntar. Quem quiser fazer uma pergunta aí para o nosso fenômeno. Olha lá no fundo, como você chama? Lucas. Grande Lucas. Você participou do jogo do Fluminense em 1976, você fez um gol de pênalti, né? Como que foi chegar lá, ver toda aquela invasão corintiana, né? Olha! Como foi chegar lá e ver... Olha, a confusão começou aqui em São Paulo, né? Na verdade, começou aqui em São Paulo.
As pessoas que têm um pouquinho mais de idade lembram dos programas que tinham, né? Então tinha um programa aqui em São Paulo na TV Tupi, que era o Ayrton Rodrigues, Almoço com as Estrelas, noite não sei de quê, e numa dessas noites teve lá o Vicente Mateus e o Horta, que era presidente do Fluminense. E aí o Mateus, com era um cara folclórico, né? Ele acabou criando uma situação para o Horta, que o Horta fez uma brincadeira com ele, que a gente ia para o Rio e a Dutra seria a rodovia do choro, das lágrimas, né? E o Mateus não gostou, né? O Mateus deu uma resposta para ele exatamente no dia seguinte, que foi no Almoço com as Estrelas. O Mateus falou, não, vou mostrar para ele que corintiano não é flor que se cheire. E foi aquilo tudo, né? A gente não esperava, né? Pra gente que era jogador e estava naquele movimento, foi uma viagem normal até o Rio. E à noite a gente começou a ter uma expectativa diferente, porque havia muitos torcedores na porta do hotel. E no dia seguinte amanheceu, eles tomaram conta, tiraram lá a bandeira do Rio, que estava no hotel onde a gente estava, pôs a bandeira do Corinthians. Não, foi uma loucura, a gente não acreditava, porque a gente desceu para o almoço, estava uma invasão total lá no hall do hotel. Era corintiano e a gente falou, pô, o que está acontecendo, né? Aquilo tudo que o Mateus e o Horta criaram deu nisso, né? Aí na televisão a gente viu, logo depois do almoço, pessoal no Rio, pessoal lá acampado na praia. A gente falou, hoje vai ser complicado, a gente tem que ir. E depois acabou acontecendo, né? É um negócio memorável, né, pra gente, pro torcedor, que ele também não esquece. Os cariocas até hoje não engolem o que aconteceu, o que o corintiano fez no Rio. O Fluminense era uma máquina também, né? Não, e o time do Fluminense, exatamente, ele era... Não tinha por onde eles não fazerem aquilo, né, o torcedor fluminense. Mas o corintiano acreditou mais, o corintiano foi muito mais crédulo, né, no que aconteceu. E a gente deu uma resposta, né, apesar dos acontecimentos, que nos favoreceu muito, né. Eu me lembro que a habilidade do time do Fluminense era muito maior que a nossa. O nosso time era um time forte, é um time mais de briga. E aquela chuvinha que aconteceu no intervalo do jogo, né? Mesmo eles começando ganhando o jogo, mudou muito. E acabou indo para a decisão dos pênaltis, né? Os pênaltis foi... E a invasão dos estádios? Foi terrível, foi terrível. A gente via o movimento, mas a gente não sabia, na verdade, o que estava acontecendo. Quando eu era o capitão do time na época, né, e a gente puxava a fila para a entrada no campo. Eu me lembro que nos preparamos tal, e aí fomos pro estádio. Quando a gente subiu as escadas aí do Maracanã, normalmente a gente entrava nos estádios e a gente ia saudar aquele grupinho que tinha da torcida organizada, daquele negócio todo. Que era algo excepcional para a gente, né? Você saber em todo lugar que a gente ia, nos confundos aí do Brasil, você sempre tinha um grupo de torcedor, até nas brincadeiras, né? Jogos amistosos tinha. Mas no Maracanã foi terrível. Eu entrei no Maracanã, olhei e falei, poxa, onde que está a nossa torcida? Olhei... Não foi nem saudar, né? Tipo... Não, aí eu fui direto pro meio de campo, não teve jeito. Eu fui pro meio de campo e a gente fez a filinha e saudamos o estádio, né? Sim. Mas foi algo foi algo impressionante, eu tremia, né? Porque falei, pô, não é possível, parece que a gente está no Pacaembu, parece que a gente está no Morumbi. Sim. E era um Maracanã, né? Então foi algo que, para nós jogadores, aquilo ali mexeu. E depois tivemos felicidade no pênalti, né? A gente não pode dizer isso. Eu tive o prazer de bater a última penalidade, mas graças ao Tobias, né? Que o Tobias praticamente fez 2 defesas e deixou a gente tranquilo, apesar de eu ser, na época, um dos jogadores que batia as penalidades no Corinthians. E tranquilo, né? Que eu podia até perder na ocasião. Né? Então não era tanta responsabilidade. A gordura o Tobias segurou.
Mas foi marcante, eu acho que a gente não esquece, de vez em quando a gente lembra, a gente vê alguma imagem pela televisão, que às vezes passa, né? E tem alguma coisa gravada em casa, eu também dou uma olhadinha e falo, nossa senhora, e eu estava lá. Eu estava nessa confusão. O Rivelino já tinha ido pro Fluminense, né? A briga, na verdade, do Horta começou com o Rivelino, né? Que o Rivelino ia fazer devolver o mal que o Matheus tinha feito a ele, vamos dizer assim. Mas foi algo também, foram marcas na minha vida que a gente não vai esquecer nunca, né? Outro fato marcante no Maracanã, na mesma época, talvez 75, um ano anterior, um jogo com o Uruguai, você estava naquela briga? Ah, sim, não, na briga eu não estava porque eu ainda estava na reserva, né? Eu era reserva do Carlos Alberto, mas eu estava no estádio, Orlando Lelé que estava no jogo. Ele saiu contundido, ele, o Jair e o Chicão, né? Eram os dois que viram a confusão, mas o Riva foi esperto, né? Que ele teve os atritos durante o jogo. E no final o Riva falou, poxa, esse cara no final ele vai me complicar. E não deu outra, né? Quando o juiz apitou, o Orelha já estava preparado, né? O Orelha é o Riva. O Orelha, você estava lá? Pô, aí, como é gostoso lembrar essas coisas. Eu me lembro que o Riva partiu em direção ao túnel e o menino veio atrás, pô. O Ramírez. Depois ele veio e jogou contra. Aí acabou ali, né? Mas foi complicado. O Riva caiu quase nas escadarias ali, ele saiu escorregando. E o Orlando e o Jairão foram os caras que trombaram com ele ali na entrada. Puta, lembrou bem dessa história. Aquilo foi inesquecível também, aquela noite, né? Foi, marcou. Zé, duas perguntinhas aqui. O Corinthians penou muito, acho que um dos grandes responsáveis pela fila do Corinthians foi o Pelé. Enquanto o Pelé estava jogando, para nós não foi muito bom. Né? Mas um dos grandes crucificados para o Corinthians não ganhar o título de forma injusta foi o Rivelino. Eu queria que você falasse um pouco desse episódio, né? Que é esse negócio, a gente sempre fala da Fiel, daquele negócio de apoiar, mas foi um negócio que nós perdemos um ídolo naquele momento. E outra, assim, na cabeça, você não como jogador, mas talvez como quase torcedor do Corinthians, comparando na cabeça do corintiano, você acha que o título do Paulista de 77 ou o Mundial de 2012? Nossa Senhora. Olha, boa pergunta. Estou no paredão, não tem jeito. Puxa, Não, mas eu acho que você Isso disse seria muito bem, eu acho que fácil. fizeram uma injustiça muito grande com o Riva em 74, né? Infelizmente foi um jornalista que fez praticamente alguma coisa na cabeça do Matheus, responsabilizando o Riva. Mas nós, jogadores, eu me lembro na época, o Vladimir, nós também estávamos na competição, Vaguinho, e acabou estourando em cima do Riva, né? Até pelo comportamento do jogo, né? Não vou dizer nem do Riva, mas o comportamento do jogo, jogar nas costas dele a responsabilidade daquela decisão. Eu acho que eu fui um dos jogadores que não tive a regularidade naquele jogo, né? Poderia também ser condenado pela derrota, mas eu acho que foi uma injustiça muito grande que se fez ao Riva, né? E ele acabou indo para o Fluminense, mostrou lá que a posição que o clube tinha tomado estava totalmente errada, né? Que ele era um atleta acima do normal, acima da curva, como a gente diz. Acabou mostrando no Fluminense e infelizmente ele não teve a felicidade de ser campeão onde ele gostaria de ter sido, que seria no Corinthians. E a outra pergunta foi de... O Paulista de 77 e a comparação. A comparação, eu falei alguma coisa no começo, de que para mim, pessoalmente, 77 marcou muito a minha vida. Marcou muito a minha vida. E marcou a vida do torcedor de um modo geral. Eu, infelizmente, não tinha o meu pai aqui para presenciar o que aconteceu. Eu acho que lá de cima ele viu e falou, poxa, muito obrigado também, meu filho. E 77, campeão paulista.
E agora a conquista do Mundial indiscutivelmente marcou a geração, né? Porque a quebra de Campeonato Paulista eu tive a felicidade de participar. E a quebra de mundiais eu tive a felicidade de assistir. E continuo falando, cada um no seu momento, né? Eu acho que nós marcamos uma geração, esse pessoal com certeza vai marcar essa geração, porque tira um pouco daquela responsabilidade, da cobrança. Você marcou a minha, 75. Então marca a geração de muitos que vão falar, pô, vocês não têm campeonato, vocês não têm não sei o quê. E esse pessoal vai ser lembrado. Vai sofrer muito mais. E ainda vi agora, há pouco tempo, passou uma matéria do pessoal em Guarulhos, lá, tinha 2 jogadores da época, né, e não se falou em 77, falou na geração mundial. Então, eu acho que marca gerações. Agora foram 2... Participou de 2 invasões, né? Praticamente. Do Morumbi também, né? Aquele domingo maravilhoso, eu lembro. Incrível, né? É incrível. E fazem parte da história do futebol, fazem parte da história do Corinthians, né? Isso daí. E essas gerações que tiveram a felicidade vão ser sempre lembradas, né? Eu quero agradecer que nós somos campeões de 77, porque não sei aqui se tem alguém igual, mas eu, 5ª série, 6ª série era difícil. Jogar bola na quadra, era São Paulino e Palmeirense, meu, quando ganhou eu chorava igual. Agora que vocês vão falar comigo, quero ver quem vai estar campeão paulista, porque não aguentava mais. São gostinhos que a gente tinha, né? Não ganhava. E aí muda tudo, né? É uma outra história, inclusive uma outra convivência com os torcedores, né? São momentos que é gratificante pra gente que foi jogador, pros que são jogador hoje. Eu acho que eles recebem o que eu recebo sempre na rua, né? Muito obrigado. Obrigado pelo que vocês fizeram. E a gente não fez nada, a gente fez a nossa obrigação. Não, muito obrigado. Gente... Não, muito obrigado. Ê, palmas! Em 76 eu fui nessa invasão. Eu tava lá no Maracanã. Vocês vão fazer me chorar, pô. Eu começo a lembrar dessas. E eu tava bem embaixo onde a água caía. Mas eu não arrelei o pé, fiquei porque eu tinha certeza que a gente tinha estado ali pro final contra o Internacional lá no Beira-Rio, né? Em 76. 76. E teve mesmo aquele lance no Internacional lá, aquele lance do inseticida no vestiário do Corinthians pra frear um pouco o Corinthians nessa época, né? Olha, a chuva no Rio foi maravilhosa, né? Foi. Porque o Fluminense estava muito... A facilidade que eles estavam tendo em se aproximar do nosso gol era incrível, né? Com facilidade fizeram o gol e a chuvinha veio no momento certo, né? Que aí facilitou pra gente, porque o nosso time era mais pesado, a técnica deles ficou mais difícil, eles não conseguiam fazer mais aquela evolução que eles faziam e a gente acabou chegando no final. Eu acho que a torcida do Sul, do Internacional, se preparou, né? Ela acabou vendo o que aconteceu, o que o corintiano fez no Rio, e eles falaram, não, aqui não vai acontecer. Tanto que quando a gente chegou, a gente teve que mudar de andar no hotel, inclusive, porque eles fizeram lá um foguetório terrível, né? Na noite para o jogo. A gente mudou, inclusive, os que estavam mais embaixo foram para um apartamento mais em cima. A chegada no estádio também foi complicada. E o vestiário estava totalmente contaminado, né? Eles fizeram lá uma chuva de sal. Era sal grosso, acho que. E virou história depois, que todo mundo faz hoje, né? Joga sal grosso, aquele negócio todo. E puseram lá uma fumaça, alguma coisa. Então a gente teve alguns problemas sérios antes do jogo. E não vamos justificar isso para o resultado, porque tivemos uma infelicidade muito grande, né? Tomamos 2 gols lá que não tinha por onde. A gente vê hoje, a gente fala, putz, aquele primeiro gol do Dario foi terrível, aquele gol de cabeça que ele fez, não era pra gente tomar, não tinha que tomar aquele gol. E a infelicidade também da falta, né? Que eles fizeram o outro gol de falta, que a bola... Foi o Valdomiro, né? Que a bola, infelizmente, entrou e a gente quis fazer uma agitação para ver se tumultuava um pouco. Mas eu acho que foi uma competição bem disputada, né? Que a gente teve oportunidade. Eu acho que nós perdemos 2 gols
fáceis até de se concretizar e acabou não acontecendo. E o Internacional foi mais feliz. Sério? Lembrei de um jogo, queria que você falasse, 71, nosso maior rival é o Palmeiras. Teve um jogo que o Corinthians ganhou, acho que foi 4-3. 71. 71. 70, me lembro. Puta, me lembro, eu me lembro porque esse jogo marcou porque o Palmeiras fez logo 2 gols. Acho que o César Maluco fez os 2 gols. E virou. Hã? E na virada do jogo, parte dos torcedores a gente percebia que ele falou, pô, hoje não é dia do Corinthians, a gente vai, é melhor a gente sair. A gente via alguns torcedores saindo do Pacaembu, saindo do estádio quando começou o segundo tempo. 2-0, terrível, né? O cara falou, não, hoje vai ser um saco e a gente não vai aguentar o torcedor adversário. Tivemos uma felicidade do Adão fazer, o Adãozinho foi muito bem naquele jogo. E a gente acabou virando aquele jogo, né? Foi um 4-3, o Mirandinha estava na época, também fez gol. Foi uma virada histórica, né? Viraram 2-0 em cima do Palmeiras, o Tião fez uma jogada que lembra o Clodoaldo fez em 70, né? Aquela jogada que ele foi e acabou fazendo gol, o Cloró fez a mesma coisa. Num jogo tão importante como foi esse jogo nosso com o Palmeiras e o jogo contra o Uruguai, né, que eu não esqueço nunca, né, aquele gol do Clodoaldo no final do jogo, no final do primeiro tempo do jogo. Ele fez o gol, acabou e, nossa, foi uma calmaria. Que também era uma tática que se fez naquele jogo, né? Não foi o treinador que falou. É aí onde vem o potencial dos grandes jogadores, porque houve uma reunião e eles falaram, o negócio é o seguinte, esse cara vai marcar o Gerson. O Carlos Alberto falou com o Brito, esse negócio todo, esse cara vai marcar. E o Gerson falou, não, então faz o seguinte, se ele vai me marcar, eu venho e ele me marca aqui. E solta o Clodoaldo. Foi alguma coisa que aconteceu, que foi o papo depois da palestra do Zagallo. Só comparando gerações, assim, sua geração e a geração atual, na tua posição, o Fagner hoje, o que você acha do Fagner, do estilo de jogo e tal, e assim, pegar um cara da atual geração, que muitos dizem que talvez tenha sido o principal goleiro do clube, e o Cássio, queria que você falasse dos dois, do Fagner, que joga na tua posição. Põe o lado na roda aí. Não, a gente não pode esquecer, não dá pra gente esquecer as gerações. Eu passei por uma geração de grandes goleiros, né? Quando eu cheguei era o Ado, depois veio o Jairo, veio o Tobias, veio um monte de grandes goleiros. Eu cheguei até o Leão, né? Eu peguei grandes goleiros, eu não posso esquecer disso. Peguei grandes laterais também, né? Quando eu cheguei era o Oswaldo Cunha. E o Oswaldo Cunha estava saindo, entrou o Miranda. E quando eu fui contratado, o lateral do Corinthians era o Miranda. E as coisas acontecem na vida da gente. Eu me lembro que o lateral esquerdo se machucou, que era o Pedrinho, e eu tive que entrar no lugar do Miranda, e o Miranda foi para a lateral esquerda. O Vladimir estava subindo, né? O Vladimir subiu em 71 e foi para o lugar do Pedrinho. Mas Mas, pô, e o Fagner e o Cássio? Assim, vocês começam a me lembrar assim, eu fico louco, rapaz. Minha cabeça fica um inferno. Você volta, a gente volta no tempo, aí você lembra. Vocês estão fazendo eu lembrar a minha vida dentro do esporte, né? Dá licença, deixa eu só para mim não esquecer. Falar e lembrar, não foi um lance com você na seleção brasileira que se jogou dentro do gol do adversário para sair do impedimento? Foi. Foi, né? Foi um jogo amistoso, em 73. Foi contra a Alemanha, não? Oriental? Não, foi contra a Alemanha, mas foi um jogo amistoso. Foi um jogo amistoso, me lembro. 70 e... vocês estavam de azul até. 78. Não, foi 78. Não, foi na Copa da Alemanha. Não foi na Copa da 73, não, porque já estava o Zico. 74 não, o Zico foi 78. Então foi 78 esse gol, porque que acho que o Rivelino chutou, tava o Jairzinho também. Não, esse foi 78 numa excursão que a gente fez na Alemanha. A gente tinha perdido em Paris,
para a França de 1-0. E a gente teve esse jogo lá que era um frio, estava um frio desgraçado esse jogo. Eu me lembro que a jogada foi com o Zico. O Zico me deixou na... Exatamente, o Gil. O Zico me deixou praticamente na cara do gol. Eu entrei, pá, toquei, o goleirão defendeu e eu voei dentro do gol. E o Nunes veio e acabou fazendo. O Nunes fez gol. O Nunes que fez gol. E. Puta, aí vocês fazem eu lembrar tudo, rapaz. É gostoso, agora ele né? me perguntou o negócio lá do Fagner do. Na Copa de 74. 74 eu era titular, eu fui titular depois. Fui titular. Mas foi em 78 esse jogo. Esse jogo foi em 78. Falar eu volto a falar de geração, né? Eu sou da época que o lateral, tipo de Djalma Santos, que marcava e você tinha na frente sempre um ponta, né? Eu me lembro que eu cheguei, tinha Natal, depois teve Vaguinho, eu peguei o Paulo Borges. Cheguei a pegar o Paulo Borges. Paulo Borges, o Flávio, esse pessoal todo, eu joguei com esse pessoal. E hoje o futebol é diferente, né? O lateral não tem mais aquela obrigação e a responsabilidade de marcação. Primeiro porque já não tem mais ponta, né? Então não tem jogadores com a habilidade dos jogadores que tinham na época. E pontas eram todos chatos. Desde o meu irmão, Bozó, Zé Sérgio, Mário Sérgio, esses caras eram Paulo César Caju. Você pegava todos os times, eles tinham tanto na direita como na esquerda, tinha pontas. João Paulo, peguei João Paulo. Peguei o João Paulo do Guarani. E com o Vladimir a gente sempre conversava. Eu falava pro Vladimir, pô, Vladimir, o ponta chato de marcar era o Ney. Zé Sérgio. Eu quero botar um limão aí, tá muito doce pra você aí. Tá doce? Mais do que eu tô falando? Eu vou dar uma lembrança assim, meio amarga. É Mário Sérgio Ponce de Paiva. Eu tinha um amigo São Paulino que ele falava assim, que o Mário Sérgio que te aposentou. Ele falava assim. Não foi. É verdade isso, velho? Pura, mas pra gente era. Eu não posso dizer que era satisfação. Era nesse Mas, choque de geração. mas na época a gente era driblado por naturalidade, não tinha. E a gente também não tinha maldade. Eu lembro do Furlan. O Furlan não gostava de jogar contra o Ney. Porque o Ney, a primeira bola que o Ney pegava, o Ney ia pra cima dele e ele vinha e dava uma porrada no Ney. A gente começa a lembrar o nome dos artistas. Você chegou a pegar, você pra mim, assim, eu te diria que num time tem que ter 9 Zé Marias, um goleiro e um cara muito habilidoso. Você chegou a pegar, já no começo dos anos 80, o Sócrates também. Sim, o Sócrates chegou em 79. Como que foi jogar com o Magrão daí? O Magrão fazia diferença, né? Eu sempre dei sorte, né? Porque quando eu cheguei no Corinthians tinha o Riva. O Riva era tranquilidade, pô. Nossa senhora, o Orelhinha lá era o nosso rei mesmo. Tive a felicidade de jogar com o Magrão consagrou o Casão, né? Acho que casou a dupla ali, o Casão e o Zenon também. É muito grato. O Lero era o cara que complementava, né? O Lero era que fazia ali carregava o piano, exatamente, carregava o piano e fazia os caras correrem lá na frente. Agora o Magrão era um gênio, né, pô? Era um gênio. Essa foi uma perda muito grande que a gente teve do Magrão. O Magrão foi... Aquele calcanhar dele, você sabia que ele... A gente até adivinhava a hora que ele ia dar aquele calcanhar. Pra quem jogou futebol sabe, né? Quando tá a escalação do time, fala hoje não vai jogar aquele, hoje é fogo. Quando o cara vai entrar, não é assim? Sim, mas o Magrão, o pessoal sabia. Que nem o Orelha também dava aquele elástico. Você sabia que ele ia dar aquele elástico, mas não tinha como. Não tinha como. Não tinha como. Você dá aquela puxadinha do Riva, todo mundo sabia da E a inteligência que ele dava naquele... Ele só dava aquele laço quando ele tinha certeza que ele ia fazer alguma coisa. E o Magrão, o calcanhar dele era terrível, né? E o Zenon aproveitou muito disso. Porque o Zenon adivinhava, ele falava que ele vai sair, vai dar aquele calcanhar, e não tinha outra. E do Fagner, que o Gustavo quer perguntar. Então,
Bem, sou de uma geração totalmente diferente, nasci em 95, não vi jogar, já vi no YouTube, eu sei da história, mas meu tio era assim, é fanático pelo Corinthians e ele sempre falou, ele tem uma dúvida e até queria tirar. Qual que foi a melhor coisa que te marcou? Copa de 70, campeão mesmo aqui no banco, 74 ou o gol histórico 77? Qual é a sensação que você tem? Gol marcou ou a Copa do Mundo? Tudo marca na sua vida. Não tem como você desvincular uma coisa da outra. 70 é um marco mundial. É um sonho, né? Você servir uma seleção brasileira, ser campeão numa seleção brasileira, fazer parte desse grupo de uma seleção brasileira. Agora, conquistar um título paulista, um título estadual, depois de todo aquele sofrimento que a gente teve, né? Das coisas que a gente recebeu e ouviu, né? Eu quando fui pro Corinthians, aí os caras falavam, é mais um. O que é mais um? Na época do faz-me rir, né? Faz-me rir, vai nadar e morrer na praia. É mais um que vem, vai não sei o quê. Então eu também ouvi isso. É mais um lateral que vai, que não sei o quê. Então a gente ouvia muito esses buchiços. Agora, quando vem a conquista, você lembra dessas coisas, mas a marca que fica, né? Você falou agora que você é de 95 e você está falando de 77. Quem viveu 77 sabe que ali foi um alívio, né? Ali foi uma lavagem de alma, né? Acho que são 3 marcos ganhados. Paulista 77, os brasileiros de 90 e a invasão, né? A invasão também marcou. Teve a invasão que a gente não pode esquecer nunca, né? Ela já veio... Foi uma sequência, né? Sequência da derrota, né? Exatamente. Então... Eu recebia um bilhete assim, cortado pela metade, que era a gozação do meio título. Né? Meio título. Era assim, de 74 e de 76. E isso daí a gente sentia na pele, porque chegava na gente. Essas brincadeiras, Nossa, não era fácil. Quando a gente perdeu em 74 pro Palmeiras, eu fui para Santos. Eu tinha um apartamentozinho lá na Praia Grande, acho que fiquei uma semana. Parece que tava essa Covid na época, né? Não saía, pedia as coisas, pedia para alguém comprar. Eu fiquei numa situação de que eu achava que não ia voltar a jogar mais futebol. Certo. Vamos encerrar? Não, vamos conversar mais. Vamos conversar, então. Zé, só uma coisa, brincam que o Corinthians é maloqueiro, sofredor e tal, e falam também do macumbeiro daí. Você chegou a ver essa história do Matheus, do campo de futebol do Parque São Jorge? Me conta um pouco dessa história, né? Do Parque São Jorge. Eu acho que além de maconheiro, maloqueiro, o que mais? Macumbeiro, eu acho que são histórias que, na verdade... Tem fundamento. Eu me lembro, né, o Matheus era muito espiritualista nesse. E ele levava mesmo pessoas. Em 76 ele levou um pai de santo lá para. Tinha um show de rádio da Jovem Pan lá. E aconteceu de fato esse problema. Né? Na véspera do jogo contra o Fluminense, o cara foi lá. E participava quem quisesse, né? Não era todo mundo, não era obrigado a você participar, e ele ia lá e dava a palestra dele, né? São Jorge e toda também. O negócio de São Jorge, a mesinha lá, a garrafa de pinga, isso teve lá. E ele, com os membros dele, ele fez lá uma benzeção lá, e a gente lá meio assim, né? E graças a Deus aconteceu, né? Graças a Deus aconteceu, mas teve mesmo esse problema lá na época do Matheus, com esse negócio de... Mas desenterraram um cavalo lá debaixo do campo? A Marlene que falou o negócio do sapo, a história eu ouvi da boca da Marlene, que na época era a mulher do Matheus e acabou sendo vice-presidente. Posso fazer uma pergunta? Pode. Prazer.
Diego, sou advogado do esporte. Tive o prazer de participar de alguns jogos da seleção de Master, com Zenon, Birubiru, Careca. Tive o prazer de brincar junto contigo, óbvio, na seleção de Master. A gente sabe da técnica desses caras, inclusive da sua técnica. Às vezes eu vejo o Zenon dominando uma bola há 70 e tantos anos. O senhor Ademir da Guia, tendo um pênalti com 80 anos em alguns jogos, no meio da molecada ainda. Lógico, não tem o pique, não tem a velocidade, mas assim, é muito emblemático para nós. Eu sou de 86, eu tive o prazer de ouvir o hino nacional jogando do lado do Careca, eu sou São Paulino. Então essas coisas, hoje por exemplo, recebi o convite pelo intermédio do Fábio para estar aqui, é muito emblemático para nós. Então eu acredito, como advogado do esporte, deveria ter alguma ação. Hoje existe direito de arena, direito de transmissão, entre algumas ações que favorecem sempre o atual atleta, o atleta atual. Eu penso que deveria, através do Sindicato do Atleta, ter alguma ação para favorecer o ex-atleta. Aquele que, à época, ficava preso como se fosse como que eu posso dizer, como se fosse um escravo no clube, que às vezes ele tentava se desvincular e tinha o passe preso. Então minha pergunta é, existe alguma ação que favoreça ao atleta, o ex-atleta, 70, 80, 60, não conheço se existe alguma ação, né? Existe casa do ator lá no Rio de Janeiro, do atleta eu já desconheço. E inclusive recentemente fui assistir um jogo de São Paulo e tinha um jogador recém-aposentado e tinha outros jogadores de 70, 80, e eles não respeitam, não olham assim com, não digo idolatria, mas pelo menos, sabe, dar a mão, mínimo de respeito. Recém-aposentado, 30, 40 anos. Então olha para esses atletas de 80. Os velhinhos, como se diz na gíria. E no mínimo um convite, no mínimo algumas homenagens em vida. E não só homenagem de colocar uma placa, mas também dar dignidade para um bom convívio. A pessoa não consegue nem do São Paulo, não consegue nem entrar no estádio. Justo. Existe alguma ação, algum movimento para o Sindicato do Atleta apoiar ou ajudar esses atletas? Porque através dos jogos da Seleção Master, os empresários eles podem contratar e pagar um cachê para esses ex-atletas. Acho justo. Agora, já do sindicato eu já não sei, ou alguma outra ação do próprio clube, do Corinthians ou São Paulo, enfim. Olha, isso aí é meio complicado discutir ou falar disso, né? Mas eu tive o prazer de 82, 83, naquele movimento da democracia, ter um pouquinho mais de participação, né? Me lembro que foi nessa época que estava começando esse problema da arena. O jogador ter participação, direito de arena. E a gente era muito próximo do sindicato. Era o Martorelli. O Martorelli, que ainda é. E o Martorelli fazia palestras. Ele ia, assim. Exatamente. Ele ia aos clubes, conversava com o pessoal e falou, vamos sentar uma hora, bater um papo, que a gente quer ter uma participação maior de você. Então lá atrás já se cobrava isso. E a gente teve orientações, a gente teve participações por parte do sindicato, fortalecendo não só os masters dos clubes, que foi na época que teve um pool, né, dos masters, a ida ao sindicato. A gente ia muito ao sindicato. Num estádio, na bilheteria do estádio, por exemplo, 0,5% para ex-atletas, ou que já está falecido, para as viúvas, né? Então, existiram movimentos, mas que não tiveram assim grandes repercussões, né? Na minha época eu me lembro que o Sindicato do Atleta ele era participativo. Quando a gente tinha algum problema com o jogador em transação ou contratação, ia ao sindicato, o sindicato passava algumas informações. Então o Master geralmente era bem, e alguns hoje são bem organizados. O do Corinthians é muito bom. Muito bem organizado. Sim. O do Corinthians hoje ele faz atividade com frequência. E eu, por exemplo, que sou da velha guarda, sempre eles me ligam, Zé, vem aqui tomar uma cervejinha, não sei o quê, para fortalecer o nosso Master e exatamente para... Vem aqui que a gente vai te dar gasolina, um exemplo. Legal. Que é uma ajuda que eles davam, grupo, né? A gasolina não é que eles dividem, eles têm uma renda,
uma parte vai para uma caixinha e uma parte eles distribuem para os jogadores antigos e para os atuais. Porque tem muitos jogadores atuais que eu digo que já ainda continuam fazendo atividade. E o Master do Corinthians tem um setor cultural que ajuda também. O social do clube ajuda o Master do Corinthians. O Palmeiras também parece que tem isso. O do São Paulo eu não conheço. O do Santos tem um pouco disso, né, que é uma integração dos ex-atletas. O cultural do Corinthians e o social do Corinthians tem um trabalho nesse sentido. Por exemplo, eu fui o ano passado lá numa entrega de materiais no hospital na Zona Leste. Eles foram numa casa de Criança com câncer, não foi? Crianças com câncer. Eles vão lá, entregam o material e sempre levam um ex-jogador, um jogador da atualidade. Então o Corinthians tem esse trabalho social. Tem esse trabalho social. Agora o sindicato hoje eu não sei como é que está. Mas a gente sempre ouve alguma coisa do sindicato participando de algum movimento, de algumas situações, né, que agora mesmo parece que está acontecendo, que o pessoal está entrando e não está falando. Né, como eu não acompanhei o fato, eu sei que é uma manifestação contra alguma coisa que é contra, que eles são contra. Os clubes agora estão parecendo que estão querendo o contrato, em vez de ser bilateral, o clube vai, por exemplo, você tem um contrato de 3 anos com o Corinthians, aí o Corinthians resolve acabar. Rescindir. Você não tem uma voz ativa, é isso que estão querendo, os jogadores não foram consultados. Eu vou me interessar mais porque é sempre bom e você me traz como ex-atleta, me preocupar um pouquinho mais com o que está acontecendo, porque a gente vê as coisas, mas a gente não tem na realidade o que está acontendo. É por aí. Isso eu que agradeço. Gente, o Barbosa agora, era um cara. Vamos marcar um churrasco? Vamos, a gente vai conversar mais. Melhorou. Agora melhorou. Cadê o? Vamos. Gente, eu vou ter que encerrar. Quero agradecer muito. Porra, que pena. Vai encerrar já? Não, a gente pode marcar um churrasco para próxima e a gente conta. Cadê o meu chefe? Eu lembro que, você falou em churrasco, eu me lembro que de vez em quando, o meu vizinho, que era o Jaú, era aqui embaixo, o Jaú que tinha, quem que lembra do Jaú? O Jaú que tinha aqui o Jaú, ele tinha a empresa aqui. É uma concessionária. Concessionária de carro. Quem tinha era o Gilmar Santos Neves, ali no Anhembi. Ele fazia de vez em quando, no sábado, ele fazia de vez em quando uma carninha. Tá aí uma ideia. Aí, ó, ficou a deixa, Fábio. Pronto, hashtag fica a dica. O Fábio me deixou à vontade, ela tá me cobrando, eu tô passando pra ele. Eu tô passando. Antigamente era a cervejinha no Bar da Torre, agora pode mudar, né? Vim aqui. Não, agora eu tô na Zona Norte. Zona Norte Zona Leste era o Bar da Torre, agora a Zona Norte vai ser aqui na Douglas, né? Abre o fundão. É isso aí. Fundão já era mais à noite, já era mais. Gente, eu só quero lembrar um pouquinho, para vocês não esquecerem da promoção da Pneus Douglas. A Bridgestone acaba de lançar a promoção Camarote Bridgestone, que levará você, torcedor, para assistir a final da Copa Libertadores no Equador e, claro, com acompanhante e com tudo pago. Para participar é super fácil. Na compra de 4 ou mais pneus Bridgestone Firestone, a partir do aro 15, dos modelos que aparecem aí na sua telinha, você passa a concorrer. E no ato da compra você ganha também uma camiseta da marca Reserva, estilizada pelo ilustrador Gu Sobral, especialmente para a promoção. Então não perca tempo e venha para Pneus Douglas. São 3 endereços, claro, sempre pertinho de você, e a promoção vai até o dia 15 de setembro. Quero agradecer a sua companhia, foi maravilhoso conhecer um pouquinho mais, né, claro, dessa trajetória de sucesso. E para a gente finalizar, eu queria que você pudesse falar assim para as pessoas, a molecada, hoje os jovens, que tem um sonho de se tornar de repente um jogador aí, ser um lateral direito aí, né, como o Zé Maria. Qual conselho hoje você daria?
Dar conselho hoje é meio Pela sua complicado, é experiência. difícil. Nunca desistir, né? Eu acho que sonho é sonho, pô. Não tem como você desvincular o sonho daquilo que você gosta, né? Eu, por exemplo, sonhava em ser um torneiro mecânico. Pois é. Sonhava em ser um torneiro mecânico. E o esporte apareceu na minha vida. Eu gostava muito, mas nunca pensava que o esporte poderia me dar o que me deu. Sim. Que graças a Deus o esporte me deu a realização, não só pessoal, como a ajuda, a realização da minha família, a satisfação dos meus pais, né? Eu deixei de querer ser torneiro mecânico, virei um jogador de futebol e era cobrado, né? Eu acho que o meu pai foi muito importante em cima disso. Ele falou, poxa, é melhor você seguir o destino para São Paulo de ser um torneiro mecânico, porque, porra, essa bolinha sua aí, você não serve nem para amarrar a chuteira Na época ele falava muito do Idário. Ele falava do Djalma Santos. Porra, essa bolinha aí, porque na verdade não era lateral, era um meia, porque na época merecia quem fazia gol, quem aparecia. Então era um meio-meia. Gostava de jogar, gostava de fazer gol. E meu pai falava, não adianta. Aí quando eu comecei a minha carreira como lateral, que também foi uma invenção e um acidente de percurso, que eu estava jogando meio de meia direita e em 63, vou lembrar minha. E em 63 o Ataíde, que era o lateral direito, num treino lá da categoria da Ferroviária, ele se machucou. E o Tição era o treinador, que na época ele era treinador do infantil, juvenil e do amador, o treinador. E ele falou, Zé, na época não era pejorativo, Neguinho, faz um lateral para mim lá no lugar da Ataíde, que o Ataíde vai ter que fazer cirurgia porque ele quebrou mesmo a perna. E eu fui para lateral. Então ele me achou ali. Ali começou a minha carreira, lateral. Eu tinha vitalidade, dava aqueles carrinhos já meio biônico. Eu via o Rildo e via o Djalma Santos, que não era de dar esse carrinho, mas o Rildo dava muito esse carrinho. E aí fui me aprimorando, aí virei profissional. E esqueci o problema de ser torneiro mecânico, porque o sonho mudou pro futebol. E ali meu pai falou, bom, quer ser jogador mesmo? Então leve a sério. E aí levou, né? E acabei levando a sério. E se tornou aí virei um jogador de futebol, vim para São Paulo, né? Tive o apoio além da família, de muitos amigos, principalmente na Portuguesa, que foi meu começo. Não esqueço até hoje, ainda ontem falei com a Patrícia, que é filha do Félix. O papel. E eu falei para ela, pô, teu pai me deu uns puxão de orelha já na Portuguesa. Porque logo depois que eu cheguei na Portuguesa, o Félix foi embora pro Fluminense. Aí assumiu o Orlando Negão, que morava aqui também, era aqui da Zona Norte. E ele e o Ivair, o Basílio estava na Portuguesa. O Basílio era da base. O Basílio não tinha subido ainda. Lorico? Foi o Lorico. Lorico estava com Lorico, Ratinho, gente, precisa o Marinho Pérez que veio. Deixa a gente conversar um pouco. Não, deixa eu só encerrar. A gente encerra a marca, não tem problema. Não vou nem terminar da Portuguesa. Mas o Super Zé do passado, que manchou a camisa disso aí, e voltar a jogar bola, voltou no mesmo jogo, se fosse o Fagner hoje, voltaria? Não, hoje até pela circunstância, hoje não pode mais. Não, hoje você não pode nem voltar sangrando. Você já sai, se não parar, tem que estancar e fim de festa, acabou. Hoje é diferente. E eu voltei porque eu queria jogar, pô. Eu voltei porque eu queria jogar. E o médico na época falou, pô, se você for voltar tem que fazer uma sutura aí. Se dane, faz. Aí me aplicaram lá, puseram esparadrapo, o esparadrapo não aguentou, caiu e deu nisso, né? Nem toquinha tinha. Não tinha, não existia na época, não existia. Só raça corintiana, né? Gente, aí me apelidaram de sangue corintiano, gente, fizeram eu um monte de agradeço. coisa.
E Zé Maria, obrigada. Oi, meu amor. Conhecer. Ora, gostoso. Ora. Muito obrigada, viu? Em nome da Pneus Douglas, da Bristol e toda o nosso auditório. Eu tenho que agradecer o chefe aí, pô. Agradecer, muito obrigado a Douglas. Obrigada. Poxa, são momentos que... Fábio corintiano aí. O Fábio quase não é corintiano. Não, imagina. Hoje... Vamos comer, ó, não tem churrasco, vai ter um coffee, gente. Bora lá. Obrigado, Fabião. Beijo. Toda. Tchau. Porra.